Olá! Nossa mensagem de hoje vem de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. E esse trechinho aqui no final, os dois se tornam um só, é uma referência de Gênesis 2:24. E aqui a gente vê essa carta sendo escrita para os cristãos, pessoas que já conhecem a Deus, mas pessoas que ainda levavam uma vida muito complicada. A prostituição era um problema que já existe desde o começo da humanidade. Desde que, acho que quando se inventou o dinheiro, as pessoas já começaram a pensar que essa era uma maneira de se fazer dinheiro, E essa era uma complicação que existia naquela época, porque as pessoas, elas vinham para Cristo, mas elas ainda não tinham noção, não tinha a Bíblia para deixar mais claro para elas o que é que elas deveriam fazer de diferente, que tipo de comportamento era algo que desaprovava a Deus, e aos poucos eles iam aprendendo. A igreja no princípio ela foi aprendendo aos pouquinhos. E as cartas que a gente tem aqui no Novo Testamento são justamente isso. Cartas que os discípulos de Jesus mandavam às igrejas, mandavam aos povos que estavam recém-convertidos, que estavam tentando levar uma vida correta, guiando essas pessoas no caminho mais correto. E é muito importante quando ele fala aqui sobre isso, de que nós fazemos parte agora, somos membro de Cristo. E é curioso, porque o ser humano, a gente recebe muita coisa. Basicamente tudo que a gente tem, a gente recebeu. E mesmo assim a gente fica achando que é dono de tudo. O ser humano nunca criou nada. A realidade é essa, Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós modificamos e nós chamamos de criações, na verdade são só coisas que já existiam no mundo, coisas que vieram da criação do mundo, que o próprio Senhor fez. E até a vida, que tem muita gente aí querendo dizer, que tipo de vida você pode tirar, que tipo de vida você não pode, nem ela fomos nós realmente que criamos do zero. Não é ex nihilo, não é do nada. A gente não cria a vida do nada, mas o Senhor fez isso. O Senhor realmente fez isso. Ele criou as coisas do nada. E Ele nos deu. Então quando a gente vê aqui os discípulos falando para essas pessoas, olha, o nosso corpo é um presente que Deus nos deu. Ele, por mais que você diga, o corpo é meu e eu faço o que você quiser, como foi que você conquistou esse seu corpo? Como foi que você conquistou a vida? Como foi que você conquistou essas coisas que você age como se fossem suas? Como foi que você conquistou? A gente não conquista essas coisas. Tudo nos é dado. Tudo isso é parte da graça de Deus. Os presentes que Deus nos dá, como o dom da vida. Tudo isso são coisas que Deus nos dá. E aqui ele nos alerta sobre uma coisa que já existe desde o princípio. E na relação sexual, a gente vê aqui a Bíblia falando sobre como ela não é algo só físico, mas ela também é algo espiritual. Porque de alguma maneira, na relação sexual existe uma união ali, em que duas pessoas se tornam uma. Então, a gente vê aqui Paulo falando para esses recém-convertidos, nessas pessoas que queriam saber mais de Deus, e falando, olha, não façam mais isso. Não se deitem com as pessoas por aí. Não saiam por aí na noite tentando arranjar alguém para satisfazer os seus desejos, porque não é para isso, não é assim que Deus deseja que a gente leve a nossa vida. Não é dessa maneira leviana, dormindo com qualquer coisa que se mexe, indo atrás de qualquer um que fala, tá bom, e você vai. Porque a relação sexual é uma coisa muito íntima. É provavelmente a coisa mais íntima que você pode ter com alguém na toda a sua vida. E mesmo assim tem pessoas que tratam a relação sexual como se fosse um copo de refrigerante, que ele está com sede e ele quer acabar com a sede, e ele foi, e agora não tenho mais sede. E daqui a pouco vou ter mais, e quando eu tiver, eu vou atrás de alguém para satisfazer a minha sede. Então as pessoas começam a tratar as outras pessoas não como seres humanos,
mas como peças, como instrumentos para saciar a minha vontade, para saciar o meu desejo. E aí a gente começa a usar as pessoas e realmente é isso, não é nem usar as pessoas como... Não, é usar as pessoas. Usar as pessoas já é algo terrível. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente menos percebe, pode ser que a gente esteja querendo manipular as pessoas para nos satisfazer. A palavra de Deus deixa bem clara que a relação sexual, ela é parte de um relacionamento. E esse relacionamento é o que a gente chama de casamento. Foi esse o nome que a gente inventou, né? E nessa relação, essas duas pessoas se tornam um. E o sexo é parte disso. É a parte natural disso. Não tem nada de maligno no sexo, não tem nada de pecaminoso no sexo. Mas é claro que, como muita coisa que existe no mundo, o ser humano gosta de pegar só a parte que ele quer, distorcer todo o resto, fazer tudo do jeito dele e não do jeito que Deus ensinou, do jeito que Deus nos fala, olha, essa é a maneira certa, essa é a maneira correta. Então aqui a gente vê Paulo falando, olha, não se prostituam, não se deitem por aí com essas pessoas, com aquelas pessoas. Naquela época não existia Tinder. Então o que ele alertava naquela época era realmente com o pessoal que era garoto de programa. Porque era o que existia de perigoso naquela época. Né? O cara não podia pegar o celular naquela época e falar, deixa eu ver quem eu vou arranjar para esta noite. Não era esse o perigo que eles tinham. Talvez, se Paulo estivesse escrevendo hoje em dia, ele ia falar sobre os aplicativos, ia falar sobre tomar cuidado com as pessoas, para a gente não usar as pessoas para satisfazer nossas vontades sexuais, para tratar as pessoas como, olha só que revolucionário, tratar as pessoas como pessoas que têm sentimentos, que têm pai, que têm mãe, que têm família, e não usar as pessoas. O sexo ele é ótimo. Ele faz parte de algo maravilhoso, faz parte da vida que Deus nos deu. Mas ele tem um lugar, ele tem um propósito e ele tem todo um ambiente ao redor de onde ele acontece. Esse ambiente, esse local onde ele se encontra é sempre com um casal, um homem e uma mulher. É num relacionamento emocional, é um relacionamento romântico, um relacionamento de casamento. E é claro que o ser humano vai querer pegar a parte que ele quer e ignorar todo o resto, porque é isso que a gente faz, não é? As pessoas olham a loteria e falam assim, eu queria ganhar aquele prêmio, mas eu não quero me esforçar para trabalhar, para ter o dinheiro, para ter aquele dinheiro, eu só quero ter aquele dinheiro. As pessoas falam, eu quero me aposentar, mas eu não quero ter que trabalhar 30, 40, 50 anos. Eu quero encontrar alguém, mas fala que está cansado, que não quer ir atrás, né? não tem coragem de sair para conhecer gente nova. As pessoas sempre querem uma coisa sem ter que passar por todo o esforço necessário para chegar naquela coisa. E com o sexo é a mesma coisa. As pessoas querem... Vamos dizer assim, não que o sexo seja, né, o objetivo final de alguma coisa, não é. Mas vamos dizer assim, as pessoas querem um objetivo sem ter que passar pela jornada. As pessoas querem o prazer sem o romance, sem a ligação emocional, sem o comprometimento, sem o carinho. Elas tiram, né, toda a beleza da coisa, tiram toda realmente, né, toda aquela coisa incrível que Deus criou ao redor de tudo isso. E eles querem algo frio e calculista. Eles querem aquela emoção, aquela sensação. É só inventar um remedinho, fala assim, ó, se você tomar esse remédio, você vai se sentir do mesmo jeito que você se sente quando você tem uma relação sexual. A pessoa vai tomar. Por quê? Porque eles não pensam, eles não querem um relacionamento sério. As pessoas morrem de medo de relacionamento sério hoje em dia. Morrem de medo. Namoro é uma coisa muito séria. Namoro é praticamente um contrato. As pessoas morrem de medo de se entregar, de se comprometer, de entregar, de se arriscar, de tentar algo novo. O pessoal quer resultado, mas sem trabalhar para chegar lá. E reforço ainda para dizer que o sexo não é o objetivo final de nada. Ele é só parte de algo maravilhoso que Deus fez, que é o relacionamento,
que é um casamento. Ele é tudo, ele é parte. Ele é uma parte. Talvez nem seja uma das partes mais importantes, porque Deus tem coisa muito maior e muito melhor para fazer na vida de cada um de nós. Muito maior do que o casamento? Sim, muito maior. Porque hoje em dia tem o casamento e pode ser que depois de um tempo a pessoa venha a falecer, mas a vida segue. Pode ser que o seu relacionamento dure uma vida inteira, mas a eternidade virá depois. Então o que Deus tem para nós é muito maior do que isso. É muito maior do que um prazer de uma relação sexual. É muito maior do que a sensação de se sentir querido por alguns segundos e depois já se sentir sozinho de novo. O que Deus tem para nós é muito maior do que isso. Não se entregue para qualquer um. Não se deixe nas mãos de qualquer um. Valorize a você mesmo. Valorize aquilo que Deus te deu. Porque foi Ele que te deu a sua vida. Foi Ele que te deu o seu corpo. E por mais que você ache que você é dono de tudo, o que você fez para conquistar tudo isso? Como é que você conquistou esse seu corpo? Como é que você conquistou a sua vida? Tudo isso te foi dado, tudo isso é um presente, tudo isso é uma bênção de Deus. Que você possa valorizar aquilo que Deus te deu. Valorize a você mesmo. Dê valor a você mesmo. Você não é barato. Você não é um valor baixo. Você não é R$1,99. Jesus pagou o preço na cruz com a vida dele por cada um de nós e por você. Isso quer dizer que você tem muito valor. Você é muito importante. E nem a primeira pessoa que sair por aí falando que te ama, que você tem que ir para a cama com ela. Ao contrário. Ao contrário, se uma pessoa realmente te ama, ela sabe esperar o seu tempo. Ela sabe esperar o tempo certo. E principalmente, ela vai saber esperar o tempo de Deus para a vida de vocês. O que Deus tem para a vida de vocês é muito melhor, é muito maior do que só um momento, do que só uma emoção, do que só uma sensação. Mas às vezes em 5 minutos, alguém consegue arruinar uma vida inteira, porque não soube esperar, porque estava com vontade, porque não conseguiu, não tinha como aguentar. Engraçado, tem tanta gente por aí aguentando, mas a gente inventa desculpas para, no fundo, fazer o que a gente quer. Satisfazer a nossa vontade, satisfazer o nosso ego. Cuidado. Saiba se valorizar. Saiba valorizar o seu corpo. Saiba valorizar quem você é. E lembre-se, quem você é um presente de Deus. Isso quer dizer que muitas vezes a gente fala que não tem valor nenhum, que a gente não é importante, que a gente não tem importância. Isso é mentira. Porque Deus olha pra gente e Ele vê como nós somos valorosos. E Ele nos ama. Se você não fosse importante, Jesus não teria morrido por você. Para Deus, você é muito importante, sim. Então valorize a sua vida. Valorize o que Deus te dá. Tenham um bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz.